Nós sabemos que existem vários exemplos para montar um quadro de disjuntores, um quadro de luz, um quadro de distribuição, e nós vamos ver mais um exemplo nesse vídeo de hoje. Nós vamos ter nesse exemplo um disjuntor geral, vamos ter também DPS, nós vamos ter um IDR que ele vai comandar esse quadro inteiro. Todo esse circuito secundário vai passar pelo IDR, ou seja, pelo DR, e vamos ter também os outros disjuntores dos respectivos circuitos. Então vamos lá. Para essa montagem, temos primeiramente esse disjuntor geral aqui que já colocamos. Vou botar esse G aqui, simbolizando que é o disjuntor geral. Nós vamos ter também o nosso DPS. Vou fazer aqui o DPS. O DPS, como todos sabem, é o dispositivo protetor contra surtos. E vamos ter também o nosso IDR, ou seja, o nosso DR. Vamos fazer ele também aqui. Vamos fazer agora também os outros disjuntores. Vamos fazer, por exemplo, aqui um disjuntor que ele vai servir para um circuito de tomada. Vai ser um circuito individual, vai ser um circuito específico de tomada. Vamos fazer aqui também mais outro disjuntor. Vamos fazer os dois últimos disjuntores. Vamos desenhar aqui onde vai ficar a nossa barrinha de neutro e também a nossa barra de aterramento. Agora nós vamos fazer as interligações. Vamos alimentar primeiramente o nosso disjuntor geral. Lembrando que nesse exemplo que nós estamos fazendo aqui é o exemplo de um quadro de disjuntores monofásico. Vamos alimentar o nosso disjuntor geral. Nós vamos vir alimentar ele aqui por cima, alimentamos o nosso disjuntor geral. Vamos fazer agora também as outras alimentações. Vamos alimentar saindo do disjuntor geral para o DPS. Vamos lá. Alimentamos aqui o nosso DPS primeiramente. Lembrando, pessoal, se você quer mais instruções, mais dicas dessa grande área que é instalações elétricas, não se esqueça depois do vídeo, dá uma olhadinha aí na descrição desse vídeo que você vai ver o nosso e-book de instalações elétricas, um e-book bem legal com instruções e dicas para você que é profissional, para você também que é iniciante. Vai ter esse assunto lá sobre DPS, os valores dele em relação às instalações e muitos outros exemplos de instalação. Depois do vídeo, dá uma conferida lá e no final a gente explica mais um pouquinho sobre nosso e-book. Mas vamos lá, já alimentamos o DPS, agora do DPS nós vamos alimentar o nosso IDR, ou seja, o nosso DR. Lembrando que nesse exemplo de instalação aqui, esse DR ele está servindo como um geral. Todos os outros circuitos vai passar por ele. Pode ser feito de outra forma, sim, mas nesse exemplo em particular desse vídeo nós vamos fazer dessa forma. Os outros circuitos eles vão todos vir desse DR. Vamos lá, vamos alimentar o DR. Então, até o momento aqui, só para a gente fazer uma pequena revisão, nós colocamos o nosso disjuntor geral, temos do ladinho dele aqui o nosso DPS, dispositivo protetor de surto, e temos o nosso DR. Aqui por baixo nós saímos a alimentação do disjuntor, alimentamos o DPS. Do DPS nós vamos alimentar esse ladinho aqui do DR. E agora vamos fazer o restante das alimentação. Vamos começar agora alimentando a saída do DPS. Pode ser em outra ordem? Pode, mas vamos agora alimentar a saída do DPS. Essa saída do DPS nós vamos vir para a barra de aterramento. Vamos lá. Saímos do nosso DPS e colocamos na barra de aterramento. Vamos também alimentar a entrada da barra de aterramento. Alimentamos também a entrada da barra de aterramento. Um detalhe sobre essa alimentação do DPS, dispositivo protetor de surto, tem que ser no mínimo 4 mm essa saída aqui do DPS para a barra de aterramento. Então vamos colocar aqui para relembrar 4 mm. Agora vamos continuar alimentando em cima os nossos respectivos disjuntores. Então vamos lá. Para fazer essa alimentação saindo do DR, nós vamos pegar aqui por baixo, vamos vir circular essa alimentação, vamos até este primeiro disjuntor aqui. Desse primeiro disjuntor aqui, que está vindo, passando pelo IDR, agora nós vamos colocar aqui um barramento tipo pente. Colocamos aqui o nosso barramento tipo pente, ou que representa o nosso barramento tipo pente, alimentando os outros disjuntores. Lembrando que esse barramento tipo pente é um barramento monofásico. O nosso quadro
é um quadro monofásico. Agora, o que é que precisamos também alimentar? Vamos alimentar a barra geral de neutro, vindo de lá do reloginho da concessionária. Já alimentamos a fase do disjuntor geral, que foi esta aqui, alimentamos ela por cima e saímos por baixo. Nós vamos agora alimentar a nossa barrinha de neutro. Lembrando que esse circuito está passando, esse quadro, melhor dizendo, ele está passando todos os circuitos pelo IDR. Então nós vamos precisar fazer o que? Nós vamos vir com o nosso neutro que veio lá do relógio da concessionária. Nós vamos alimentar primeiramente o IDR. Vamos lá. Isso aí. Alimentamos. Vimos com ele, subimos e colocamos ele no conectorzinho do nosso IDR. Agora, saindo do nosso DR, nós vamos alimentar a barrinha de neutro. Lembrando, nesse respectivo exemplo de quadro de disjuntores. Vamos lá. Saindo do IDR para a barra de neutro. Pronto, aqui, ó. Alimentamos ele, a nossa barra de neutro. O que quer dizer isso? Todos os neutros desse quadro de distribuição, ele vai estar passando pelo dispositivo IDR. Se houver qualquer fuga de corrente dentro desse circuito, desse respectivo circuito, desses disjuntores aqui, vai desarmar o nosso IDR. Agora vamos fazer o nosso circuito de tomada. Primeiramente, nesse exemplo aqui, vamos como se fosse um exemplo de um disjuntor alimentando a sala e o quarto do nosso circuito de tomada. Então vamos lá, como é que nós podemos fazer isso? Vamos desenhar aqui 5 tomadinhas como se fosse representando as tomadas do quarto e da sala. Desenhamos aqui o que representa as nossas tomadas e agora nós vamos sair deste disjuntorzinho aqui, por exemplo, a nossa alimentação de fase para esse circuito de tomada. Lembrando que vai vir também o nosso neutro já protegido pelo DR, vai vir dessa barrinha de neutro. Vamos alimentar também esse neutro. Colocamos nosso neutro também de alimentação vindo da barra de neutro para o nosso circuito de tomada e vamos também colocar o nosso terra vindo também da barrinha de terra. Então temos as nossas 5 tomadas já protegidas e devidamente alimentadas com qual foi o cabo que nós usamos nesse exemplo aqui. Usamos um cabo 2,5 mm. Como lembramos, a norma exige que a seção mínima para circuito de tomada nesse uso residencial seja de 2,5 mm. E é exatamente o exemplo que nós estamos usando. Agora, qual é o disjuntor que nós estamos usando aqui nesse exemplo, nesse quadro monofásico? Vamos usar um disjuntor de 20 amperes. E por que de 20? Porque talvez não um disjuntor de 16, porque nós estamos considerando nesse exemplo aqui que a tubulação para esse circuito de tomada é uma tubulação independente. Relembrando, se não fosse uma tubulação independente, estivesse passando outros circuitos, por exemplo, estivesse passando mais um circuito de iluminação junto, já tinha um circuito de iluminação e agora nós estamos derivando outro circuito de alimentação para essas tomadas. Aí, quando fosse fazer o cálculo, não poderia mais colocar a proteção um disjuntor de 20 amperes, porque a capacidade de condução da corrente ela iria diminuir por causa do fator de agrupamento, vários condutores carregados ali na mesma tubulação. Provavelmente o cálculo poderia baixar para colocarmos um disjuntor de 16 amperes. Por isso, estamos relembrando que nesse exemplo específico as tubulações estão individuais. Agora vamos alimentar as tomadas da cozinha. Vamos lá. Vamos representar que temos aqui mais 2 tomadas na cozinha, também numa área molhada, já está protegida pelo nosso IDR. E vamos colocar também aqui outro disjuntor de 20. Já explicamos que está em tubulações individuais e vamos levar este circuito também para essas tomadas da cozinha. E obviamente que vamos ter também aqui a entrada do nosso terra, que vai vir também da nossa barrinha de terra,
E vamos ter também aqui o nosso neutro vindo também da nossa barrinha de neutro. Esse outro circuito aí que alimentou essas duas tomadas. Vamos fazer aqui esse símbolo de fase, o símbolo de neutro e o símbolozinho de terra, exemplificando que também está indo para outra tomada. Lembrando que esta tomada aqui ainda é uma tomada de uso geral, por isso nós estamos vendo aqui várias tomadas protegidas pelo mesmo disjuntor. Mas tem também uma tomadinha aqui com uso específico. Vamos supor que vai ligar aqui um airfry, então vamos colocar aqui uma outra tomadinha. Não liga pro desenho não, pessoal, a ideia aqui é a gente entender o conceito da coisa. Uma tomadinha agora de uso específico. Essa tomada aqui ela vai vir, vamos colocar aqui também um disjuntor de 20 amperes vindo do quadro de distribuição diretamente para esta tomada de uso específico, aonde também ela tem o seu neutro vindo também direto da barrinha de neutro e o seu aterramento também vindo direto da barrinha de aterramento. Esta é uma tomada de uso específico. Ela vai ser usada para um aparelho que tem uma potência, vamos falar de maneira simples, que tem uma potência um pouco maior. Essa daqui são tomadas de uso geral para aparelhos com potências inferiores. Não vamos aqui entrar no mérito do cálculo, aqui só para a gente exemplificar, ou termos pelo menos uma ideia para quem está iniciando a ordem de um dos exemplos de como é que pode ser montado um quadro de disjuntores. E temos aqui também esse outro disjuntor que poderia ser colocado, por exemplo, na iluminação. Vamos dar uma ressalva em relação à questão do DR estar aqui montado nesse quadro com o circuito de iluminação. Nesse exemplo de circuito de iluminação podemos colocar um disjuntor de 10 amperes, também está subindo em tubulação individual para um circuito de iluminação. Qual é a questão de a gente colocar esse DR no geral? É bom, é ruim, pode ser colocado, não pode? Sim, a norma permite, nesse exemplo aqui em uso residencial, que colocamos o DR no geral. Poderia ser colocado em circuitos específicos? Sim, poderia também, até como temos alguns outros vídeos. Quando a gente coloca um DR no circuito geral, o que é que pode acontecer? Qualquer fuga de corrente vai ocasionar o desarme dele, isso é verdade. E toda a casa vai ser desligada também. Como é um circuito menor, como é um circuito mais simples, não vai ter muito problema. Identifica qual é o problema que está ocorrendo ali em relação à fuga de corrente. Pode talvez dar um trabalhinho, é verdade. E aí você rearma novamente o seu DR. Não querendo fazer dessa forma, você coloca o DR somente no circuito onde a norma existe. Por exemplo, um circuito de chuveiro, você vai ter o seu disjuntor comum e depois vai ter também o seu disjuntor IDR protegendo ali o seu chuveirinho, a norma exige. Áreas molhadas, como aquela área ali da pia da cozinha, você coloca também ali DR protegendo aquela área, lembrando que tem que ter um disjuntor comum também ali protegendo antes do DR. O papel do DR é um e o papel do disjuntor comum é outro. Um é para sobrecargas e curto-circuito, e o DR sabemos que é na questão de fuga de corrente. Alguém tocou ali uma criança, um animal, uma pessoa, e aí salvou a vida. Nesse tipo de instalação, quando você não coloca o DR como geral, pode ser talvez melhor. Se torna, é claro, um pouco mais caro ali a instalação em relação aos componentes elétricos que você vai ter que usar ali, mas tem uma vantagem. Nós estamos falando aqui nesse exemplo porque é um exemplo bem simples aqui que você pode usar também dessa forma. Se ficou alguma dúvida aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, lembrando que tem aí o nosso e-book do canal. Olha esse e-book aí, ó. Esse e-book aí é um e-book bem legal, tem instruções, tem dica. Você que já é eletricista, você consegue levar ele para onde você quiser, porque é um e-book eletrônico. Você que está iniciando, principalmente você que está iniciando, vai te dar muita orientação, vai dar dicas legais, exemplos de instalação. Tem a parte teórica explicando vários circuitos, interruptores bifásicos, interruptores simples, paralelo, como é que faz essa montagem, alguns exemplos ali, alguns conceitos elétricos sobre eletricidade. Tem aquela
Tem uma parte também falando sobre o DPS, alguns valores de DPS que você deve usar em respectivo circuito. É um e-book bem instrutivo e é um preço simbólico. Com certeza ele tem mais informação do que o valor dele. Vai lá, olha aí a descrição do vídeo e obtém esse grande e-book aí do nosso canal que você não vai se arrepender. Agora, fica aí com o vídeo da tela final, outro vídeo bem legal aí do nosso canal, bem instrutivo para você que é eletricista, para você que está iniciando. Se ficou alguma dúvida aqui, a gente vai conversando aí nos comentários e a gente vai fazendo outros vídeos para poder a gente ir tirando as dúvidas aos poucos, né? Sabemos que existem muitos exemplos de quadro e disjuntores no nosso canal aqui. Já tem outros exemplos também. E aqui a gente quis dar podemos dizer, um auxílio no entendimento usando também esse exemplo de quadro de disjuntores. Valeu pessoal, confere nosso e-book aí e assiste agora aí o nosso vídeo da tela final.